Olá pessoal, aproveitar para mostrar essa situação que a gente tem a campo, ó. Braquiária plantada início de março, né? Primeira quinzena de março, por volta do dia 10 de março. Hoje a gente está 10 de maio praticamente. Então, abril, maio, 60 dias, né? O que acontece na nossa região? Esse período de março já começa a esfriar e a braquiária não consegue se desenvolver direito, tá? Então olha o que a gente tem, ó. Uma planta, primeiro que aqui foi plantado só braquiária, tá? E a dificuldade de regular a semeadora e conseguir ter um operacional, uma plantabilidade adequada. Ó, vocês podem ver como ficou muito ralo, tá? Então, o que no meu ponto de vista deveria ter sido feito aqui? Misturado essa semente de braquiária junto com 10 kg de milheto, por exemplo. Melhor operacional, distribui melhor a semente e o milheto ia estar cobrindo o solo aí por 60, 70 centímetros e essa braquiária ia agora se manter no sistema e ia vir no bacheiro, não ia precisar fazer uma segunda planta de cobertura, tá? O que foi feito aqui, né? Tentando amenizar o problema. Vocês podem ver que no rastro do pulverizador aqui, no rastro do trator, onde foi jogada a semente, a aveia nasceu bem, né? E tem um rastro, logo abaixo tem outro. Foi jogada semente de aveia para tentar amenizar esse problema, tá? Aproveitar a oportunidade para falar. Essa semana foi dito, né, que a braquiária é o amante do glifosato, por exemplo, tá? Então aproveitar para dizer o seguinte, gente. A braquiária, ela é uma excelente espécie, só tem que ser posicionada de forma correta, tá? Cuidar, porque quando a gente quer defender demais uma causa, a gente acaba sendo extremista e quando a gente vira extremista, a gente perde credibilidade, digamos assim, tá? Então, a braquiária é uma excelente espécie, se posicionar de forma correta, tá? E o glifosato, apesar de afetar a biologia de solo, ele foi o responsável aí pelo início do plantio direto lá no final da década de 70, 80, quando a gente não tinha herbicida seletivo ou tinha herbicida que tinha que incorporar no solo, por exemplo, trifluoralina, né? Tá? E aí veio o glifosato final da década de 70, início da década de 80, e nesses últimos 40 anos o glifosato facilitou muito o manejo de solo, tá? Inclusive a gente tem trabalhos onde a gente coloca por exemplo, só milheto pós-soja em fevereiro e a gente vê que esse milheto não segura o banco de semente para soja no próximo ano, tá? Poderia ser sorgo, mas a gente colocou milheto, tá? Ó, nessa figura que eu estou mostrando para vocês, percebam que quando eu coloquei aveia e nabo em cima do milheto, eu aumentei muito a supressão de buva, melhorou muito essa supressão e a soja que veio na sequência, tá? Então, a braquiária é uma excelente opção, tá? Se eu não preciso fazer glifosato, eu posso fazer o inibidor de CCase, mas para aquelas áreas que eu tenho muita infestação de planta daninha, o milheto só ou o sorgo por si só não vai resolver o problema, tá? Se fosse fácil assim, a gente não ia estar gastando com herbicida e ia estar fazendo esse modelo, né? Então existe a dificuldade, existem situações que dá certo, né? Existe quando é feito mais no cedo também, tá? No máximo ali segunda quinzena de fevereiro, aí tem uma janela melhor para essa braquiária se desenvolver, e geralmente consorciada, não isolada como foi feito aqui também, tá? Então aqui a gente tem uma situação de frustração, que geralmente só mostra coisa boa, né? Estamos mostrando uma situação de frustração, onde a braquiária não se estabeleceu direito, tá? Ainda agora, nós estamos aí por volta do dia 10 de maio, acho que hoje é até 8, né, ou 9, a gente ainda teria aí, isso aqui vai ficar o outono e inverno como um todo, e a gente vai deixar agora que a aveia, que foi jogada a lanço aqui, que também não estabeleceu direito, mas tem uma população mínima, né, como vocês estão vendo aqui, tá? A gente vai deixar ela vir, né, e eu vou ter esse consórcio aveia e braquiária, tá? Lembrar, se eu conseguisse ter feito isso com o milheto, a condição estaria bem melhor, né? E daí poderia ter colocado crotalária e outras espécies quando se faz mais no cedo, né? Tá bom? Então é para discutir essa questão que foi dita aí, né? Da braquiária como amante do glifosato, né? Dizer que a gente tem que cuidar para
não ser muito extremista com as coisas. Existe espaço para tudo. A gente tem que trabalhar no sentido de reduzir glifosato, inclusive essa é uma área que tem muito problema de buva, então o interesse era justamente ter a braquiária aqui para fazer soja lá em setembro e reduzir a pressão de buva. Só que foi feito um pouco tarde e não estabeleceu direito, né? Tá? Então, acho que é nesse sentido. Gostou do áudio, do vídeo? Deixe seu comentário e a gente segue ajustando aí o manejo para reduzir o uso de glifosato, que é um dos caminhos a ser buscado, sem dúvida. Agora, excluir ele do sistema, a gente ainda precisa se adaptar e evoluir bastante nesse sentido, tá bom? Obrigado pela atenção, um abraço a todos.